Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos, hoje, dia 29 de janeiro, sábado da terceira semana do tempo comum. É uma alegria imensa podermos partilharmos juntos a palavra de Deus. E hoje vamos refletirmos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estavam na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestres, estamos perecendo, e tu não te importa? Ele se levantou, ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam um aos outros: Quem é este que até o vento e o mar os obedece? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, Jesus atravessa com os discípulos para a terra dos pagãos. Então, o mar agitado é o símbolo das nações pagãs que ameaça destruir a comunidade cristã. Mas Jesus é o Senhor da história. Jesus é o Senhor dos povos. Caros irmãos e irmãs, o medo dos discípulos é sinal da falta de fé. Eles não conseguem ver o que a ação de Jesus transforma as situações. Então, pouco a pouco, os discípulos foram firmando sua fé em Jesus. Nele depositava plena confiança. Seu mestre era veraz no que falava e fazia. Não era um impostor. Então, seu modo de falar do reino de Deus revelava sua superioridade em relação aos demais mestres, pois pregava com autoridade. Amados irmãos e irmãs, seu jeito de falar de Deus revelava que ele estava tão próximo de Deus como jamais alguém estivesse tão próximo assim. Então perceba que os discípulos consideravam o Messias esperado. Entretanto, nos momentos de provação e dificuldade é que testa a solidez da fé. Nem sempre os discípulos foram capazes de superar as perseguições sem negar sua fé no Senhor. Portanto, nessa leitura, percebemos claramente que Jesus não está dormindo. Perceba, amados irmãos e irmãs, que em certo momento da tarde, Jesus se dirigiu a seus discípulos e os convocou a passar para o outro lado do mar da Galileia. Os apóstolos, então, despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Diz a palavra. Então Jesus não mandou que os discípulos fossem sozinhos, mas se dispôs a ir junto com eles. Não foram eles que entraram na barca de Jesus, mas foi Jesus que entrou na barca deles para lhe fazer companhia durante a travessia. Então perceba que os apóstolos deviam estar apreensivos, porém a fé em Jesus era maior do que as suas dúvidas e as apreensões. Caros irmãos e irmãs, percebemos nessa passagem que Jesus fez questão de acompanhar os seus discípulos, porque já sabia o que eles iriam passar. Assim também, na realidade da nossa vida, isso pode acontecer. Nós também, posturamente, temos assim convivido com Jesus, meditando na sua palavra, em momentos de oração, na tranquilidade da nossa rotina, recebendo instruções e presenciando seus milagres na nossa vida. No entanto, caros irmãos e irmãs, chega o momento, ou seja,
ao cair da tarde, em que o Senhor nos chama e nos ordena a que passamos para o outro lado. Quem sabe, para alguma mudança de atitude, mudança de mentalidade, de comportamento. Um lugar em que estejamos mais próximo dele, longe do mundo e das suas concepções. Jesus nos chama para a santidade, mas não fica de fora. Entra na nossa barca, entra na nossa vida e vem nos ajudar nessa viagem. Jesus chama a cada um de nós, meu irmão, minha irmã. Jesus chama a cada um de nós em particular, para levarmos assim, na nossa barca, a um lugar que só Ele sabe onde fica, o que lá existe e o que iremos fazer lá. Então a nossa parte é apenas acolhê-lo do jeito que ele está e não querer dar nenhuma sugestão. Apenas confiar que ele nos levará a algo maravilhoso. Se ele nos chama, é porque deseja nos formar em alguma coisa que ainda não vivemos e que é novo. Outra maneira de agir, outra percepção das coisas, outra concepção. Caros irmãos e irmãs, todavia podemos ter a certeza de que Jesus está conosco na barca. Como os discípulos, nós precisamos ter consciência de que, mesmo com Jesus na nossa barca, nós também enfrentamos as tempestades. São natural da própria limitação e da nossa incapacidade. Quando entramos na barca com Jesus, nós assumimos, caros irmãos e irmãs, o compromisso com o amor, o compromisso com o serviço, e as dificuldades vêm balançar a nossa fé. Por isso nós também começamos a tremer quando fiquemos entregues à sorte. Dizemos também como aqueles: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importa? Quantas crises, amados irmãos e irmãs, nós também, como igreja, como povo de Deus, como família ou como comunidade, experimentamos pela nossa falta de fé. Ainda que a barca de Jesus balance ao sabor dos ventos contrários, nós que confiamos no poder do Espírito Santo, não poderemos nos atemorizar, não podemos ficar cheios de medo. Jesus tem poder para ordenar ao vento que estremece o mar da nossa existência: silêncio, cala-te. São isso que Jesus pronuncia. Eis que tudo fica calmo quando confiamos em Jesus. Os nossos medos se transformam se tornam fumaça, e nós conseguimos assim atravessar, amados irmãos e irmãs, as tempestades, certo de que Jesus não está dormindo, ele apenas espera a manifestação da nossa fé. Portanto, caros irmãos e irmãs, você já se deixou que Jesus subisse na sua barca? Você tem deixado que ele o leve para a outra margem? Como você tem, amados irmãos e irmãs, atravessado as tempestades de sua vida? O que é que lhe dá medo nos dias atuais? Reflita isso no dia de hoje. Você já apelou para Jesus ou tenta vencer as tempestades sozinho ou sozinha? Reflita isso nesse dia de hoje, amados irmãos e irmãs, pedindo assim ao Espírito de confiança inabalável que nos dê a firmeza necessária para confessar a nossa fé no Senhor Jesus em meio às tempestades deste mundo, em meio às tempestades do nosso dia a dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a vocês, amados irmãos e irmãs, um santo e abençoado dia de sábado, e que desça sobre todos nós, sobre você, sobre a sua família, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.